Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Trader de Alta Performance. Meu nome é Diego Oliveira, como você já conhece. Hoje eu vou falar sobre uma ferramenta muito importante para quem está operando no tape reading, que é a ferramenta Volume at Price. É uma ferramenta muito importante que possibilita a gente de ver as agressões de mercado. Então, não só o time in trade, como você já conhece, que a gente consegue ver as agressões tanto de compra, quanto de venda, quanto de lote direto, quanto de leilão, mas também o volume at price nos possibilita enxergar tudo isso. Então, eu vou mostrar para vocês aqui na prática, na tela do meu computador, e vamos lá. E se vocês têm alguma dúvida, só postarem nos comentários que eu estarei respondendo todo mundo depois desse vídeo. Vamos lá, chega de enrolação. Bom, aqui eu acabei de colocar um replay da ferramenta, um replay na verdade do que aconteceu no dia 16 de dezembro de 2020. É um replay de mercado que a Profit Pro nos disponibiliza, não só a Profit Pro como qualquer outra plataforma que possui a opção replay de mercado. Bom, hoje eu vou falar sobre a ferramenta Volume at Price, como eu disse anteriormente. É uma ferramenta muito importante para quem está operando tape, porque possibilita várias informações e vários tipos de entradas a gente consegue fazer utilizando apenas essa ferramenta. Como vocês estão vendo na minha tela, a gente tem três volumes at price. Eu tenho o volume at price aqui em cima, diário, volume at price do meio aqui, que é de meia hora, e o volume at price de baixo, que é de 5 minutos. Bom, eu vou estar mostrando aqui para vocês o volume at price diário. Vocês estão vendo ele aqui exatamente. Bom, eu vou passar uma explicação para vocês bem simples, que qualquer pessoa consegue pegar. O que é o volume at price? Basicamente ele serve para mostrar volume de negociações em várias zonas de preço. Não só volume de negociações, como volume financeiro, volume de negócios, volume de lotes diretos, leilão, etc. Basicamente nós temos aqui nessa fileira aqui, nós temos o valor negociado daquele ativo no momento. Nesse caso eu estou utilizando o dólar como parâmetro aqui. Então a gente vê que o preço está aqui no 5.111,50. Essa parte a gente olha o valor que está sendo negociado. Nessa parte do meio a gente consegue olhar realmente a quantidade de negociações que foram feitas nesse preço durante esse período. Nesse caso a gente colocou período diário. Então a gente vê que conforme tem muita agressão em quantidade de preço, a barra é muito maior. Então a gente vê em vermelho 1.560K. 1.560K significa que teve 1.560 contratos negociados nessa faixa de preço. Aqui embaixo a gente vê 1.330, 1.260 e por aí vai. Então, quanto mais contratos negociados nessa faixa de preço, a gente vê em vermelho. Então isso é muito importante para a gente saber realmente pontos que o preço realmente está brigando muito mais. Aqui na terceira parte, a gente tem as barras. A gente consegue realmente estabelecer onde teve muita negociação conforme o tamanho dessas barras. Então, quanto mais a barra é grande, quanto maior for a barra, mais negociação na zona de preço. E, como vocês podem ver, aqui embaixo teve muita pouca negociação. Então, foi um ponto que o preço chegou e teve muita pouca negociação nessas zonas. Para cima também teve muito pouca negociação. Então, basicamente é isso o volume at price. A gente consegue estabelecer alguns pontos neles, algumas marcações que são importantes para a gente fazer durante o dia. Eu coloquei aqui de amarelo, aqui embaixo, o nosso ajuste diário. Para vocês que não sabem o que é ajuste diário, estarei postando um vídeo e colocarei aqui o link aqui embaixo desse vídeo para vocês estarem clicando e estarem indo para esse vídeo explicativo sobre o que é ajuste. Então a gente tem o ajuste diário, que é um dos principais indicadores para quem opera no dólar todos os dias, para quem opera day trade. A gente tem nessa parte de azul aqui, no 101,50, a VWAP, que é muito importante também. Colocarei um vídeo explicativo sobre o que é a VWAP. Então a gente tem tudo isso aí mostrando o que é exatamente, e sem precisar olhar para Superdom, sem precisar olhar para banco de ofertas, sem precisar olhar para nada. Então é muito importante isso aí. Então, vamos que vamos. Eu vou mostrar aqui agora para vocês como fazer as configurações disso. Um detalhe muito importante.
A gente tem aqui, eu vou até crescer para vocês aqui, para enxergarem melhor. Isso é uma configuração para a gente saber exatamente onde foi a zona que teve mais negociação. Então a gente vê com essa parte sombreada aqui, ó, que daqui dos 105, 5.105 até os 5.108 foi a faixa que teve maior negociação, onde ficou mais brigando ali o dólar, que é esse caso desse ativo que a gente está mostrando agora. Ele ficou brigando muito nesse ponto, então por isso que essa faixa sombreada apareceu aí nele. Vou diminuir aqui de novo. Outra coisa que é importante frisar são zonas de caixote. O que é um caixote? Exatamente o que eu mostrei para vocês, que é de faixa de preço, que a gente consegue avaliar exatamente onde teve muita negociação, como eu disse anteriormente, e consegue fazer operações baseadas nesse caixote. Então, se a gente for pegar aqui, vou até dar um pause aqui para vocês, aqui do 105, do 5.105 até os 5.108, a gente calcula como caixote. Por quê? Porque essa faixa teve mais negociação, a gente pode utilizar como suporte e resistência. Talvez esse caixote não esteja tão claro. Por quê? Porque as outras faixas de preço que estão ao redor também tem muita negociação. Então, eu pegaria a faixa do 5.112, que é onde tem essa maior aqui, tá? Para vocês verem que tem uma diferença muito gritante para outra barra após ela, e essa barra aqui de baixo no 103, para baixo também, que tem uma diferença muito gritante. Então a gente desenharia o caixote aqui do 103 até o 112, nesses pontos aqui. Então, a gente esses pontos como caixote. Ou seja, 103 seria um ponto de suporte, 112 seria um ponto de resistência. Então, qualquer operação que a gente fizesse dentro desse caixote, a gente colocaria um stop abaixo desse ponto mínimo. Ou seja, eu comprando aqui no 103, colocaria um stop no 102,5. Então, zonas de caixote nos possibilitam colocar stops muito curtos. Então, isso é muito importante para quem está operando. Ter um stop curto, um gerenciamento de risco adequado. Isso a gente vai estar falando em outros vídeos. Então, espero que vocês possam avaliar isso de maneira mais clara daqui para frente. Então, é basicamente isso. E na venda, a gente pode realmente detectar no 112, um stop curto no 112,5, 113. Claro que vai depender de outros fatores, de outras ferramentas, a gente avaliar Superdom, book de ofertas, times and trade, saldo de corretoras, lote direto, etc. Uma série de ferramentas a gente vai utilizar para avaliar tudo isso aí. Mas isso é só uma ideia do que vocês podem fazer com o volume at price. Então, eu faria operações assim, de acordo com caixotes que são formados. É claro, a gente for replay aqui das 10h30, então, se a gente for olhar o volume at price diário, ainda, a gente está 10h30 ainda, não formou grandes caixotes que são realmente importantes para a gente fazer a operação. Por quê? Só tem 1h30 da hora que eu abri o mercado. O mercado de futuros, como vocês sabem, abrem às 9 horas, então tem muita pouca negociação nesse horário ainda. Então, se a gente pegar basicamente após meio-dia, 1, 2 horas, até o final da tarde, a gente consegue pegar caixotes muito mais claros e com muita mais liquidez, mostrando muito mais fácil para a gente como operar naqueles pontos ali. Então, basicamente isso. Outro ponto importante é que a gente tem as barras de acordo com as agressões. Então, não só aqui no Times and Trades que a gente pode ver a agressão, mas também aqui no volume at price. Então, se você avaliar, a gente pode ver aqui no volume at price que a gente tem barras verdes e barras vermelhas. Então, significa basicamente qual lado agressou nas negociações durante o dia. Então, se a gente pegar um exemplo aqui, deixa eu pegar aqui embaixo, aqui no 101, 5.101, significa que teve mais compra do que venda. Então, a gente vê que a barra verde está muito maior do que a barra vermelha. Se a gente pegar aqui em cima, no 115, a gente teve muito mais compra também do que venda. Observe que a barra vermelha de venda está muito pequena aqui nesse ponto. E a barra verde está muito grande. Ou seja, teve muito mais compra do que venda. Só que observe que o preço está abaixo desse ponto do 115. Então, esse
é um dos fatores importantes para a gente observar uma absorção. Então, aí teve absorção nesse ponto do 115. Teve muito mais compra do que venda, porém o preço não subiu, ficou abaixo de 115. Então, volume at price serve para a gente ver absorção, negócios fechados, caixote, volume financeiro, que eu vou mostrar agora para vocês. Vou mostrar aqui para vocês como fazer essa configuração de volume financeiro. Então, se eu pegar o meu mouse e clicar com a parte direita do mouse, eu consigo colocar aqui a configuração auto-centralizar, ou seja, se eu colocar sempre centralizar, conforme as negociações forem acontecendo durante o dia, o volume at price sempre vai centralizar conforme o preço está naquele momento. Então, basicamente agora o preço está no 113, então ele centralizou automaticamente. Se eu colocar, por exemplo, nunca centralizou, a cada 10 segundos centralizar, eu precisarei estar rolando aqui com o meu mouse com o scroll lock para procurar aquela zona de preço que teve negociação. Então estaria que está a todo momento procurando isso aí. Então, por isso que eu acho importante colocar auto-centralizar o tempo todo, porque a gente que está operando no mercado financeiro, a gente não quer perder tempo operando, a gente quer bater o olho e enxergar aquelas zonas ali importantes. Por isso que eu sempre coloco auto-centralizar nas minhas negociações. Outra coisa aqui importante que eu vou colocar aqui para vocês é a gente colocar o tipo de volume. Eu trabalho com o volume de quantidade, como eu falei para vocês, que é o volume que mostra a quantidade de negociações que saíram aqui no volume at price. Porém, além de quantidade, você pode colocar também outro tipo de volume, que é o volume financeiro. Vou crescer para vocês aqui para mostrar. Esse volume financeiro basicamente mostra a quantidade financeira de negócios, ou seja, financeiro, o valor, quantidade, o valor total de negócios que foram negociados naquela zona de preço. Então, a gente sabe que aqui no 110 teve 416,46 bilhões de negociações. Então, é muito importante isso aí. Aqui embaixo a gente tem também, então a gente consegue ver exatamente o volume financeiro que foi negociado. Outra opção que a gente consegue ver é o número de negócios. Então, a gente consegue também configurar o volume at price e o número de negócios que aconteceram naquele ponto. Então, isso também é interessante para quem gosta de trabalhar seguindo essa estratégia. No nosso curso a gente fala também como utilizar essa configuração de volume de negócios, então cada pessoa vai conseguir fazer uma operação conforme essa estratégia de negócios. Cada um tem a sua preferência. Eu prefiro operar por quantidade, tipo de volume, volume de quantidade. Outra coisa que a gente consegue colocar aqui muito importante, deixa eu voltar aqui para vocês, é o tipo de pintura. Eu coloquei só pintura para enxergar o agressor. Porém, a gente consegue colocar também tipo de pintura padrão. Que, ou seja, a gente não está vendo a agressão nem de compra nem de venda. Tem muita gente que não consegue detectar, tem gente que consegue, na verdade, detectar times in trade a agressão perfeitamente, sem precisar olhar o volume at price. Então, para aqueles que já conseguem enxergar perfeitamente para qual lado está tendo mais agressão no volume at price, no times in trade, perdão, então essa configuração padrão do volume at price é excelente, não dá para fazer isso aí de maneira mais clara. Deixa eu mostrar outra coisa aqui para vocês. A gente consegue também colocar saldo de agressão. Então a gente consegue ver o saldo de agressão aqui no volume financeiro, ou seja, se teve muita compra e teve pouca venda, menos venda do que compra, a gente consegue ver o saldo, ou seja, a parte de compra diminuindo a parte de venda, então a gente consegue ver aquele saldo de agressão. Então as barras, a maioria das barras vão estar ou mais verdes ou mais vermelhas. Essa é uma configuração que eu não utilizo bastante, porém é de extrema importância. Deixa eu sair aqui. Outra coisa também, deixa eu voltar aqui, agressor, como está a minha configuração. Outra coisa importante também é período. Dá para a gente definir o período aqui, definir o que a gente quer, o período que a gente quer enxergar. Eu coloquei diário. Dá para definir por aqui ou dá para definir também clicando com o espaço do seu teclado.
isso aqui. Você consegue colocar a quantidade de tempo que você quer ver. Por exemplo, 30 minutos, eu só colocar 3,0 e clicar em 30 minutos, a gente consegue ver o volume de negociação naquele período de tempo, 30 minutos, 10 minutos, 5 minutos e por aí vai. Então, eu vou voltar aqui para o diário, MD, a gente consegue ver isso aqui perfeitamente. Vou voltar aqui de novo nas nossas configurações de volume price, a gente consegue ver também o tipo de trade, e como tipo de trade padrão e leilão. Só que em alguns casos, de alguns volumes da price, eu consigo colocar os lotes também diretos. Para quem não sabe o que é lote direto, vou colocar na descrição desse vídeo um vídeo explicando o que é lote direto. Então, vale a pena dar uma olhada depois. Vou clicar aqui em lote direto. E aí a gente vai ver que algumas barras são brancas aqui, juntas com a vermelha e verde, a gente tem barras brancas. Então isso aí, além de ter leilão e lote padrão, a gente tem lote direto. Então, eu também faço essa configuração, acho de extrema importância e vai depender muito de você, porque além de ver o lote direto aqui, a gente consegue colocar outra ferramenta para detectar o lote direto de maneira mais clara. Deixa eu voltar aqui. Então, eu vou tirar o lote direto. Perfeito. E eu trabalho dessa forma no time. É uma ferramenta muito útil para a gente realmente entender como funciona o volume de negociações do mercado. Serve tanto para ações, para day trade, para swing trade, etc. Vou aqui em propriedades do volume at price e a gente consegue também personalizar período. Então, ou seja, consigo ver os volumes mais negociados não só do dia, de alguns minutos, 5, meia hora, 1 hora, mas consigo ver, por exemplo, do mês inteiro, do ano inteiro, consigo ver, filtrar por corretora. Então, consigo fazer todos esses tipos de configurações. Aqui por tipo de trade, centralizar. Eu posso monitorar diferentes agentes. Então, pode ser que eu coloque o volume at price com diferentes agentes. Tipo, por exemplo, tem corretoras que eu julgo que não sejam tão importantes na negociação do dólar todos os meses. Eu posso exatamente excluir e colocar somente aqueles agentes que eu prefiro monitorar. Aqui em propriedade a gente consegue definir a cor das barras, volume de quantidade, etc. A gente consegue colocar o que a gente quer ver, a visibilidade aqui do que a gente quer ver no volume at price. Aqui em fontes a gente consegue alterar a fonte. Bom, basicamente é isso do volume at price. Não tem muito segredo para quem está começando. É só ver esse vídeo aqui, ver, repetir, começar de novo. Se tiverem dúvidas, postar nos comentários aqui embaixo. Mas o volume de at price eu quero que coloque na cabeça de vocês que é uma ferramenta de extrema importância e que todo mundo que opera tape reading e até para aqueles que operam análise gráfica devem ter na sua plataforma. Então, a partir de agora, eu quero que vocês coloquem isso em prática, comecem a estudar o volume at price ao máximo e vocês vão ver como a sua assertividade no day trade vai melhorar bastante. Bom, hoje eu fico por aqui, espero que gostaram desse vídeo. Se gostaram, peço por favor que dê um like aí no vídeo, se inscreva no canal para que esse vídeo seja relevante para outras pessoas, para que mostrem para mais pessoas. E recomendações que vocês tiverem podem estar comentando no vídeo e eu estarei gravando outros vídeos mais para frente. Bom, fico por aqui, muito obrigado e até a próxima.